Bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo ao Ad News. Tô de volta para te atualizar sobre as principais notícias dessa semana. Para quem não me conhece, além de participar da bancada do Midcast Política, eu faço parte do Sulcast e também faço um boletim de notícias todo dia de manhã lá no Twitter, para não deixar morrer o hábito dos nossos antepassados de acordar e já abrir o jornal. No caso, o seu jornal pode ser o @ad_ferrer. Sintoniza aqui na mesma timeline, estamos gravando esse podcast no dia 19 de abril, segunda-feira. Sem mais delongas, vamos lá! Umas férias muito loucas. O Bolsonaro caiu nesse fim de semana. Não do jeito que a gente queria, nem o Bolsonaro que a gente queria. O filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, resolveu passar férias no Ceará e sofreu um acidente de quadriciclo. A cidade de São Gonçalo do Amarante tem mais de 90% dos leitos ocupados por causa da Covid-19 e teve que movimentar profissionais para atender um jumento que caiu de cima de um quadriciclo. E por falar em jumento, o pai dele, o seu Jair Bolsonaro, mais conhecido como presidente da República, vai ter que explicar o gasto de mais de 2.400.000 com férias que também foram tiradas no meio de uma pandemia. O presidente tirou férias de 18 de dezembro de 2020 a 5 de janeiro e viajou para o Guarujá, em São Paulo, e São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Nos dois lugares, causou uma aglomeração do caramba e sem máscara. Quem pediu esclarecimentos foi o grande deputado da oposição, Kim Kataguiri, do MBL. Vergonhas internacionais. O Brasil virou o Paraguai do Paraguai. A notícia é a seguinte: a moeda do país, o Guarani, valorizou cerca de 17% em relação ao real desde o início do ano. Isso fez com que os paraguaios atravessassem a fronteira e comprassem coisas mais baratas do lado brasileiro. A gente fica muito feliz que a economia do Paraguai está indo bem. A questão não é essa. A questão é que a nossa está indo mal para o senhor caralho. A nossa política econômica é tão instável que a nossa moeda foi a 7ª que mais desvalorizou no mundo, somente nesse ano. O real desvalorizou mais do que o Kyat, moeda de Mianmar, país que está praticamente em guerra civil desde que o exército tomou o poder em 1º de fevereiro. O real desvalorizou mais do que a moeda da Etiópia, que vive de fato em guerra civil na região de Tigray desde novembro de 2020. Países cuja moeda desvalorizaram mais do que a nossa: Sudão, Líbia, Venezuela, Haiti, Argentina e Turquia. Valeu, Paulo Guedes! Ai, que saudade do meu ex-presidente Lula, época em que eu ia até o Paraguai para comprar coisas. Espero que os paraguaios curtam bastante, porque é uma experiência muito legal, mas de máscara e com distanciamento social, cuidado com a variante brasileira, meus queridos. Pois a pandemia ainda não acabou, porra! E adivinhem, é justamente a falta de ação do governo federal que jogou a nossa economia em um buraco profundo. Enfim, tem gente pra caralho morrendo. A nossa média móvel já passou de 3.000 por dia. Os estoques de kit intubação já acabaram em pelo menos 4 cidades do Rio de Janeiro. As lotações de UTI já diminuíram um pouco, mas bem pouco. De 22 capitais para 18, contando Brasília, com mais de 90% de lotação. O governo federal está muito preocupado em blindar a CPI da pandemia. E aí os governadores tiveram que apelar à ONU. Com isso, conseguiram antecipar o envio de 4 milhões de doses pela COVAX Facility em maio e outras 4 milhões devem ser antecipadas. O mundo já nos olha assustados e com um preconceito que a gente tentou alimentar contra os chineses. Em 2021, meu amigo, somente o karma instantâneo funciona plenamente. Tentamos vender uma narrativa xenofóbica contra os chineses, mas não fizemos o mínimo e agora somos tão vítimas de preconceito quanto eles. Eu não queria que a resposta de um preconceito fosse outro, porque preconceitos atingem pessoas inocentes que nada tem a ver com a ação que a gerou. Por isso ele é tão nocivo. Mas quem tem 2 neurônios funcionando sabe que é isso aí o que significa ser um pária mundial. Ernesto Araújo deixou bem claro que era isso que ele queria. Ele conseguiu. Eu vou ficando por aqui, mas o Ad News volta na semana que vem. Antes, a gente se encontra no Midcast Política na sexta-feira. Se cuidem, cuidem dos outros e até mais.